A Câmara dos Deputados aprovou ontem o texto base do projeto de lei complementar 108/24, que cria o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, o CGIBS. O órgão será encarregado de administrar o IBS, tributo estadual a ser criado pela reforma tributária, para substituir o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal. Esse é o segundo projeto de regulamentação da reforma tributária. O primeiro projeto de regulamentação da reforma, que regulamenta o IBS e a contribuição social sobre bens e serviços, foi aprovado na Câmara em julho e aguarda agora a análise do Senado. Na Câmara foi incluída a cobrança do imposto sobre doações e causa-mortes de planos previdenciários PGBL e VGBL, que não estava prevista no texto original enviada pelo governo federal. O Comitê Gestor do IBS estará reunindo representantes de todos os entes federados para coordenar a arrecadação e fiscalização, a cobrança e a distribuição desse imposto aos entes federados, elaborar a metodologia e o cálculo de alíquota, entre outras atribuições. Segundo o texto, o CGIBS será uma entidade pública sobre regime especial com independência orçamentária, técnica e financeira, sem vinculação a nenhum outro público, conforme informações da Agência Brasil. Pois é, aqui que está uma grande preocupação também, né? Porque os estados com a questão do ICMS e o município com a questão do ISS, que os municípios acabarão ficando, de uma certa forma, à mercê, mais uma vez, do governo federal. E também o estado, que passa também a ter aí a responsabilidade de repasse do governo federal ao estado. Há uma grande preocupação, né? Porque nós estamos vendo hoje um modelo de governo federal está extrapolando nas questões das contas públicas. Nós estamos aí com déficits estrondosos e a cada mês aprofundando cada vez mais. E essa mudança é o que está todo mundo criticando, né? Os grandes especialistas nas causas econômicas estão falando que há um equívoco muito grande nessa questão de tributos, nessa reforma, nessa questão de repasses, né? O que nós precisamos perceber, e aí o nosso amigo ouvinte que nos escuta, assim, a reforma tributária ela foi necessária. Então, assim, tinha aquela discussão que o imposto incidia sobre produção e agora vai mudar. Enfim, mudaram-se as siglas, né? Mas o que nós precisamos perceber? O que nós realmente nos interessa? Qual é a alíquota que vai chegar ali na minha condição de vida, no meu dia a dia? Então, assim, se o imposto, se mudou as siglas, vai passar realmente de ICMS e ISS para agora IBS, realmente tem essa questão de dependência agora do governo federal, mas assim, o que nós, né, aqui como cidadãos, precisamos entender é o seguinte: qual é a alíquota que vai chegar para mim? E outra coisa, vai ter aumento ou não vai? Que é isso que vai realmente interferir no nosso dia a dia. Então, parece que esse comitê gestor, ele tem uma característica que eles formaram esse comitê gestor com algumas características para pelo menos dar a entender que ele tem uma transparência, uma independência, mas depende muito das pessoas que estão lá e da forma como essas pessoas pensam. Então, o que eu entendo? Eu entendo que esse comitê ele vai ter uma missão, mas principalmente alguma coisa que nós já estamos percebendo. Impostos que não estavam previstos vão começar agora a ser cobrados novamente. Isso daí é lamentável. E depois o governo federal, claro que isso daí está sendo uma proposta entre Câmara e governo federal, e depois eles reclamam quando a gente fala, quando se criam memes a respeito dessa taxação. Então, o governo ele tem que primeiro fazer a lição de casa, controlar os gastos, controlar as finanças públicas, para depois realmente a gente ter uma condição, uma alíquota de imposto justa para a população. O Brasil ainda acaba, nessa circunstância, se tornando praticamente um dos principais países no mundo que mais impostos cobra dos seus habitantes. Portanto, nós temos que buscar, desde que eu me conheço por gente que se fala em reforma tributária. E aí os caras começam a fazer uma reforma tributária para proteger mais ainda a questão de arrecadação, né? Então é difícil, fica difícil. Exatamente. A reforma, então, para quê? Se ela veio na realidade... Já estamos levando paulada, vamos levar duas pauladas. Né? Se aumentar a alíquota e aumentar a quantidade de imposto, então a reforma ela só serviu, na realidade, para sustentar a máquina política, enquanto que a realidade do cidadão vai continuar sendo pesada.